Estamos gravando já, senhores. Boa noite a vocês. Dia 25 de maio. Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de Direito Administrativo, do ponto onde paramos na aula passada. E na aula passada nós ingressamos num tema novo, que é controle da administração pública, né? Conversamos sobre algumas premissas gerais, né? Conceito, classificação, natureza jurídica, objetivos, e falamos sobre algumas espécies de controle que a administração pública se submete, né? Conversamos a respeito do controle feito pelo Ministério Público, né? Falamos um pouquinho de Ministério Público, de sua previsão constitucional, sua missão, alguns de seus princípios, quem são os membros do Ministério Público, o acesso e qual é a forma de controle que o Ministério Público, quais são os instrumentos previstos na legislação que o Ministério Público tem à sua disposição para realizar o controle de atos praticados pela administração pública, né? Também vimos o controle legislativo, né? Esse controle legislativo ele pode ser do ponto de vista político e do ponto de vista administrativo. Não nos interessa o controle político da administração pública, uma vez que esse é um assunto afeto ao direito constitucional e não ao direito administrativo. Nos interessa o controle administrativo. E quando nós falamos a respeito do controle que o poder legislativo exerce sobre o poder executivo, melhor dizendo, sobre os atos praticados pela administração pública, nós vimos que esse controle ele se dá com auxílio do Tribunal de Contas, né? Então, se quem faz o controle é o Congresso Nacional, o auxílio é prestado pelo Tribunal de Contas da União. Se o controle é feito pelo Legislativo Estadual, aí o controle é feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Há apenas 2 municípios no Brasil que têm Tribunal de Contas municipais, uma vez que a Constituição de 88 proibiu a criação de novos tribunais de contas em âmbito de município. Falamos um pouquinho sobre o Tribunal de Contas, sobre a previsão constitucional, sua natureza jurídica, quem os compõe, quem são os ministros, seus conselheiros, também os servidores do Tribunal de Contas, quais são as funções do Tribunal de Contas, em que medida ele auxilia o Poder Legislativo no julgamento de atos praticados pela administração pública, e damos um enfoque aqui naquele documento que é produzido pelo Poder Executivo todo ano, que é o relatório de gestão, né? E esse relatório de gestão ele é submetido ao exame e fiscalização do Tribunal de Contas, que depois dá um parecer e encaminha uma conclusão ao Poder Legislativo, que julga as contas do chefe do Executivo, podendo aprová-las, desaprová-las ou aprová-las com ressalva. Ok? Falamos sobre esse tipo de controle. Bom, na aula de hoje, continuamos estudando o controle da administração pública, tá? A administração pública, no seu cotidiano, na esfera, né, seja administração pública direta, administração pública indireta, ela pratica uma série de atos administrativos, né, a execução das funções administrativas. As funções administrativas que nós vimos no semestre passado, em Direito Administrativo 1, é a prestação de serviço público, o exercício do poder de polícia, o fomento a algumas atividades e algumas pessoas jurídicas, alguns particulares que prestam serviço de relevância pública, não serviço público propriamente dito, mas serviços de relevância pública, como, por exemplo, associações que cuidam, né, que tutelam direitos de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, por exemplo, né? SESI, Sistema S também entra, né, SESI, Senai, etc. Então, fomento e também a função administrativa de intervenção na ordem econômica, né? Então, essas são as funções administrativas, e no exercício da prática dessas funções administrativas, a administração pública, direto ou indireto, pratica uma série de atos administrativos, com conteúdo decisório ou não, uma série de atos. Estes atos, evidentemente, eles são passíveis de controle, né? São passíveis de serem submetidos a controle, a um exame, né? Do ponto de vista formal e do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista da legalidade da prática do ato, né? E como nós vimos, né, o Ministério Público, na aula passada, pode fazer esse controle, o Legislativo, o Poder Legislativo também tem um controle. Esqueci de falar, né, existe um controle popular ou social, também é feito também. E hoje nós vamos ver o controle que a administração pública exerce sobre os seus próprios atos, né?
O controle administrativo, né? Então, nesse ponto, o que a gente vai ver no controle administrativo? Nós vamos estudar duas coisas. É a administração pública revendo seus próprios atos e os particulares, que questionam a prática de atos administrativos, mas o fazem na via administrativa, não se socorrem da via judicial. Tá? Porque quando eles se socorrerem da via judicial, nós estamos falando em controle judicial da administração pública. E hoje o nosso assunto é só controle administrativo da administração pública. Então, é um controle que se realiza onde? Dentro de um processo administrativo, na via administrativa, dentro da administração pública, tramitando nas estruturas hierárquicas da administração pública. É isso que nós vamos estudar hoje, ok? Evidentemente, né, como a gente sabe, se vocês tiverem processo civil, também tiveram, acho que comigo, em administrativo, no semestre passado, o sistema de jurisdição que o Brasil adota é um sistema de jurisdição única, ou UNA, né? O que significa isso? Que compete ao Poder Judiciário a última palavra para resolver conflitos de interesses que aconteçam dentro do território nacional, entre particulares, ou particulares e estados, ou entre estados-membros, tá? Mas a despeito de que, por esse sistema de jurisdição una ou única, compita ao Estado, ao Poder Judiciário, a palavra final sobre a solução de conflitos, nós coexistem no sistema brasileiro tribunais administrativos, né? Existem tribunais administrativos, né, que exercem a tutela administrativa, e não tutela judicial, tutela administrativa, sobre pretensões que são deduzidas em recursos administrativos que são apresentados, interpostos por particulares na via administrativa, perante a administração pública, né? Então, isso, ele deflagra um processo administrativo, que por força da Constituição tem que ter ampla defesa, contraditório, tem que ser escrito, tem que ser público, tem regras de formalidade, tem que ter duplo grau de jurisdição, produção de provas, etc. e tal. E chega uma hora que esse processo administrativo ele acaba, né? Alguma autoridade administrativa vai dar uma decisão sobre a qual não cabe mais recurso na via administrativa. Então, na via administrativa não tem mais para onde ir, não existe mais recurso administrativo a ser interposto. Então, quando acontece isso na via administrativa, é o que a gente chama de coisa julgada administrativa. O que significa isso? Do ponto de vista do processo administrativo, não tem mais para onde ir, mas é possível se questionar ainda o ato administrativo que já foi resolvido definitivamente na via administrativa perante o Poder Judiciário? Sem dúvida, senhores. Sem dúvida, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive, você não precisa primeiro se socorrer da via administrativa para depois ir ao Poder Judiciário. Não existe essa obrigatoriedade, né? A não ser na justiça desportiva, né, que é uma exceção prevista na Constituição. Mas nos demais casos, não, você pode se socorrer já diretamente do Poder Judiciário, tá? Mas isso que eu quero dizer é que, mesmo que definitivamente julgado um recurso interposto na via administrativa pela administração pública, ainda permanece ao interessado, aquele titular do direito que foi violado ou está ameaçado de lesão pela prática do ato administrativo inquinado, hostilizado, questionado, ainda resta a ele se socorrer do Poder Judiciário. E daí se instaura um processo judicial, que tem uma sequência ordenada de atos, que chega a um determinado fim, que faz coisa julgada, formal e material. E daí aqui sim, a coisa julgada que é produzida dentro de um processo judicial, quando é material, aí ela não pode ser questionada mais. Não pode ser mais questionada. O Poder Judiciário, ele deu a palavra, ele entregou o direito a quem insistia a razão e entregou a tutela jurisdicional, né? Apenas em alguns casos excepcionais é que é possível se desconstituir coisa julgada, produzida no âmbito judicial. Isso vocês estudam lá em processo civil. O nosso assunto aqui é menos complexo, né? É controle administrativo, administração pública, né? Então, feita essa introdução, né, essa pincelada geral, eu deixei o materialzinho para vocês da aula de hoje disponível lá no sistema, tá? E antes de efetivamente eu começar a falar
sobre tópicos, né, de controle administrativo. Eu já vou fazer uma chamada. Eu já passei o trabalho para vocês, né, desse bimestre, né? Improbidade, né? Uhum. Vamos lá, então, senhor. Chamada. Aletheia. Presente. Anderson. Presente. Luísa. Bruna. Presente. Emanuel. Presente, professor. Fernando. Fernando. Gregory. Presente. Jefferson. Presente. Caione. Presente. Kathleen. Presente. Larissa. Presente. Lavínia. Lavínia. Leonardo Dias. Presente, professor. Leonardo Rodrigues. Presente, professor. Leontina. Leontina. Presente. Letícia Dias. Letícia Dias. Luiz Henrique. Presente. Marcos. Presente. Nathalie. Nathalie. Nayeli. Nayeli. Professora Naila teve que sair, ela passou mal, não vai poder assistir aula hoje. Ela só pediu pra avisar. Ok, Tami. Presente, professor. Ok, Vanessa. Vanessa. Verônica. Presente. Vinícius. Presente, professor. Yuri. Presente, professor. Ok. Professor, a Lavínia aqui não deu tempo de eu responder, eu tive que sair. Da hora que o senhor me chamou, você já tinha passado. Tá, por gentileza, permaneça com a câmera ligada durante toda a aula. Vamos lá, então, senhores. Feita a introdução, então, né, o que esse controle administrativo da administração pública, né? Eu acho que eu deixei um conceito no material de vocês que diz assim, que é o poder de fiscalização e de correção que a administração pública, em sentido amplo, né, a administração pública direta, indireta, exerce sobre a sua própria atuação, então ela mesma se controla, ela mesma reexamina os seus próprios atos, não que ela o faça todos os dias, tá, ou que o faça com esse sentido, né, mas como a administração pública, ela é estruturada de forma vertical e hierarquizada, né, e num processo administrativo onde são praticados vários atos administrativos, vários são os setores pelos quais passam o mesmo processo administrativo, então esse controle dos atos que já foram praticados dentro do processo administrativo, ele é feito cotidianamente pela administração pública. A própria administração pública analisa os seus próprios atos, tá? Então ela exerce, então é o controle, essa fiscalização e correção que a administração pública exerce sobre os seus próprios atos, ela mesma, né? E quando ela faz esse controle, ela analisa tanto a legalidade quanto o mérito, se o ato foi praticado de forma legal, e também analisa o mérito do ato, né?
E esse também controle, ele envolve não só a administração pública analisando os seus próprios atos, mas também quando a administração pública ela é provocada por uma iniciativa do particular que, através de um escrito, de um papel escrito, que pode ter vários nomes, ele diz, olha, administração pública, nesse ato que você praticou aqui está errado porque você fez em desacordo com a lei. Então, a administração pública ela é provocada a examinar o ato porque é um particular que está apontando uma eventual ilegalidade na prática de ato. Então, o controle administrativo da administração pública pode ser realizado por ela mesma, ela fiscaliza e corrige os seus próprios atos, mas também esse controle ele pode se iniciar por provocação do particular. O particular que pode ser afetado ou não no seu direito, né, por um ato administrativo, ele, através de um escrito formal, ele vai lá e provoca a administração. Olha, na prática desse ato aqui, você se equivocou porque foi praticado em desacordo com a lei, tal. Tudo bem? Então, assim é que dá início o controle da administração pública. Agora, como eu disse para vocês, né, esse controle pode ser feito pela própria administração pública, ou a administração pública, ela inicia esse controle porque foi provocada por uma iniciativa de um particular, um interessado, né? Então, aqui, senhores, nós ingressamos naquilo que a gente chama de tutela e autotutela, né? Porque a tutela e a autotutela é que dão o fundamento do controle administrativo da administração pública. São dois princípios da administração pública que orientam a administração pública, isso nós vimos lá em administrativo 1, princípios da tutela e da autotutela, né? Eu acho que na aula passada nós falamos um pouquinho a respeito desses dois princípios, alguém deve ter feito uma pergunta nesse sentido, e nós nos debruçamos rapidamente a respeito dele, né? O que significa autotutela? Vamos começar pela autotutela. O que é autotutela? A autotutela é o direito de se autocorrigir ou se enfim, se autocorrigir, acredito que seja o mais adequado. Muito bem, Anderson. Então, assim, para a gente responder as coisas no direito, né, uma dica que eu dou para vocês é prestar atenção na palavra, tá? Então, assim, qual que é a palavra? Autotutela. Autotutela. O que é auto? É você mesmo. Você mesmo faz alguma coisa. O que é tutela? Se proteger, se tutelar, né? Então, o que é autotutela? Você se autoprotege, você se autoexamina, né? Então, quando a gente fala em autotutela, é aquele princípio pelo qual a administração pública, ela reexamina os seus próprios atos. Ela mesma reexamina os seus próprios atos. E reexamina sob o ponto de vista da legalidade, né? E sob o ponto de vista da conveniência e da oportunidade do ato, né? E é isso que a gente chama de mérito administrativo, né? A autotutela, ela está sedimentada, né? Está prevista em duas Supremo Tribunal Federal, a súmula 346 e a 473 do STF, né? Que dizem mais ou menos assim que a administração pública, em relação aos atos ilegais que ela pratica, ela mesma pode revogar, anular os atos que são ilegais, né? E assim terão efeitos ex tunc, ou aqueles atos que são legais, mas que já não são mais oportunos e convenientes, que se mantenham a sua existência, ela pode revogar esses atos, desde que um fato superveniente à prática do ato indique, né, que ele não seja mais oportuno, que não seja mais conveniente. Então, a administração vai lá e revoga o ato, né? Então, a administração pública, nesse exercício de autotutela, ela anula atos ilegais e revoga atos que já não são mais convenientes ou oportunos, em função da superveniência de um fato imprevisível, tá bom? Da anulação tem efeitos ex tunc, né, e a revogação tem efeitos ex nunc, tá? Bom, já a tutela, senhores, é diferente, né? Aqui tutela é proteger. Então, aqui não é a administração pública que se protege. No princípio da tutela, o particular toma conhecimento da prática de um ato da administração pública que ele julga, que ele entende ser ilegal, e vai lá, através de um escrito, de uma petição formal, provoca a administração pública, noticia a administração pública a prática de um ato ilegal e pede providências de fiscalização e de correção pela administração pública em relação ao ato que foi praticado. Esse é o princípio da tutela, senhores.
princípio da tutela. Tá bom? Tudo bem? Então, assim, do ponto de vista do alcance, né, como está no material aí de vocês, do alcance do controle administrativo, o alcance é esse. Ele pode ser da tutela, o alcance do que significa da tutela, é um particular que provoca a administração pública, ou a autotutela. A administração pública, ela, cotidianamente, ela se reexamina, ela reexamina os atos que são praticados por si. Então, vocês vejam, por exemplo, né, aonde eu trabalho, vou dar um exemplo para vocês. Existem processos, senhores, tributários, né? Eu trabalho no processo tributário. Existem processos tributários que tramitam na via administrativa, né? Porque, assim, a Receita vai lá e, no exercício, né, das suas atribuições de fiscalizar e cobrar tributos federais, tributos que são da sua competência arrecadatória, quando ela verifica que algum contribuinte, né, esquece de pagar um tributo, né, declara errado, né, não paga multa, alguma coisa assim, a Receita vai lá e notifica o sujeito. Notifica, olha, você deixou de pagar o imposto aqui, e, dependendo do que o sujeito faz, ela faz o lançamento daquele tributo. Né? Lança, o que significa lançar? Ela constitui aquela dívida, né? Olha, você está devendo para a União, e eu, que Receita, sou responsável pela cobrança, está devendo para a União imposto de renda no valor de tanto. A multa é de tanto, a multa de uma hora é tanto, e juros é tanto. Então, o total que você deve para a União é 100 mil reais. Né? Quando a União faz isso, senhores, o sujeito ele pode se defender na via administrativa. Ele pode se defender na via administrativa. Tá? E quando ele apresenta a sua impugnação, esse é um nome técnico, né, impugnação, ele vai apresentar suas razões de defesa para a Receita. Né? Bom, senhores, aqui inaugura a tutela, né, a tutela da administração pública, o controle administrativo da administração pública. O particular entende que a administração pública praticou um ato em desacordo com a lei, aquele lançamento ele não se sustenta por razões XYZ, ele deduz isso numa petição e apresenta para a administração pública, para a própria Receita. E a Receita vai analisar aquela defesa dele para ver se ele tem razão ou não naquilo que ele diz. Isso, senhores, inaugura um processo administrativo, chama processo administrativo fiscal, que tem uma legislação própria, né, que diz qual é a sequência de atos, quem são os competentes, como é que produz prova, quantas instâncias é que ele tem uma lei própria a respeito disso. Tá? É um troço um pouquinho complexo, não é assim tão simples esse processo administrativo fiscal. Você tem que ter muito conhecimento para saber lidar nessa área. E ele se tramita na via administrativa, não é no Poder Judiciário, é dentro da Receita Federal. Tá? Então, veja, isso aqui é o exercício da tutela. É um particular que vai estar dizendo, olha, Receita, a administração pública direta, você praticou um ato que eu entendo que é ilegal. Né? O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, existem processos administrativos fiscais que estão em tramitação assim, há anos, né, da Receita, há anos. Né? Tem processos aí que tem mais de 15 anos de tramitação na Receita, 15 anos. Então, você veja, né, é um processo que, nesses 15 anos, ele passa na mão de vários setores de dentro da Receita, vários setores. Porque tem um setor que só analisa o lançamento, se esse lançamento ele tem uma decisão administrativa que manda reformar, alterar esse lançamento, vai para um outro setor da Receita. Quando eu vou cobrar esse lançamento, vai para um outro setor da Receita. Aí, quando o cara vai na justiça e pede uma ordem para suspender a cobrança daquela dívida, a suspensão dessa cobrança vai para um outro setor da Receita. Então, veja, num processo administrativo fiscal, são muitos os setores pelos quais esse processo passa. E como esse processo passa por vários setores, são vários servidores que estão olhando o processo de cabo a rabo, né? E é possível que esses servidores, ao analisar o processo, eles verifiquem, aqui foi praticado um ato ilegal pela administração, pela Receita, então ele tem que ser reformado, ele tem que ser anulado e ser praticado novamente. Tá? Então, é nesse sentido que se desenvolve a autotutela. A autotutela, a própria administração é que está verificando os seus próprios atos, tá bom? Então, em relação ao controle, ao alcance, né, nós temos isso, né, a administração pública ela pode rever os seus próprios atos e também o particular pode apontar os desvios, né, que a administração pública pratica na realização dos seus atos. Tudo bem?
Alguma dúvida, senhores? Então vamos dar continuidade, né? Bom, recursos administrativos, né? É uma nomenclatura que se utiliza, assim, no sentido mais genérico, tá? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala do ponto de vista judicial em recurso, quando a gente fala em recurso do ponto de vista judicial, o que tecnicamente isso quer dizer? Recurso, senhores, é um instrumento processual que é utilizado para levar uma decisão judicial anterior, que já foi dada, uma decisão judicial anterior, a um reexame por uma instância superior. Isso é recurso na via judicial. Então, por exemplo, você entra com uma petição inicial, sei lá do que for, e ali na tua petição inicial você faz um pedido liminar de antecipação de tutela, uma tutela de urgência, alguma coisa, e também tem o seu pedido de mérito, né, que você pede a declaração do direito, a constituição do direito ou a extinção do direito, a modificação do direito, né, você pede uma dessas coisas, né, ou uma ordem, né, um mandamento, caso seja uma ação fundamental. Bom, o mérito, senhores, aonde é que ele é resolvido? Aonde é que o mérito, o Poder Judiciário se debruça sobre o mérito e resolve o mérito? É numa sentença, esse é o nome do ato, né? É numa sentença. Já a antecipação de tutela, que tem conteúdo decisório como tem uma sentença, mas é dada em juízo de conhecimento superficial e não profundo, né? Ela pode ser dada já no início do processo, inclusive sem a manifestação do réu. Inclusive sem a manifestação do réu, isso a gente chama de liminar inaudita altera partes, né? E nesse caso, o autor ele consegue uma liminar, né, quando ela é concedida. Quando é concedida uma liminar, que é concedida contra, por exemplo, o réu ele pode impugnar essa decisão. Só que ele vai apresentar essa impugnação, que se chama recurso, não para o próprio juiz, né? Esse recurso vai para onde? Lá para um tribunal, para a segunda instância, que vai reexaminar essa decisão liminar dada pelo juízo de primeira instância. O processo continua andando, né? Geralmente essa decisão, esse recurso que se interpõe, né, contra decisões liminares é um agravo, né, que pode ser um agravo retido, um agravo de instrumento. Esse recurso ele vai andando no tribunal e o processo na primeira instância continua andando até chegar à sentença, né? Na sentença o juiz resolve a causa, né? Ele julga procedente, parcial totalmente, ou julga improcedente a causa, né? E dessa sentença cabe um recurso também para aquele que se sentir prejudicado com a decisão tanto do autor quanto do réu. Esse recurso é o quê? A apelação. Para que se presta a apelação? Para levar essa sentença a um tribunal, um órgão de instância superior judicial, para que ele reexamine a sentença que foi dada pelo juízo de primeira instância. O que eu quero dizer para vocês? Quando a gente fala em recurso na via judicial, ele tem esse sentido, esse condão, de levar uma decisão questionada ao reexame por uma instância judicial superior. Tá? Ele devolve, né, efeito devolutivo dos recursos, né, ele devolve para o tribunal, para a instância superior, o reexame da decisão que está sendo recorrida, que está sendo combatida, que está sendo questionada. Bom, na via administrativa, senhores, a gente utiliza a expressão genérica recurso administrativo, mas não é nesse sentido judicial, tá? Recurso administrativo, na via administrativa, é utilizado pela doutrina, majoritariamente, e pela população em geral, né? Levei um auto de infração porque eu estacionei o carro em lugar proibido. Lavraram o auto de infração, recolheram o meu carro porque o licenciamento está vencido, eu não tenho, fizeram um auto de infração e recolheram o meu carro. O que as pessoas, no seu linguajar cotidiano, né, falam? Né? Eu vou entrar com recurso contra esse auto de infração. Eu vou entrar com recurso. E assim, o que essa pessoa está querendo dizer nesse linguajar que não é técnico, né? Que a pessoa quer impugnar aquele auto de infração, ela quer se defender daquele auto de infração. Na verdade, ela não quer interpor o recurso, né, do ponto de vista técnico, que é aquele instrumento que leva uma decisão anterior ao conhecimento de uma instância superior. Não é isso.
Ele quer dizer o seguinte, olha, quem é que fez esse auto de infração? Ah, é o órgão tal. Perante esse órgão tal é que eu vou apresentar minha defesa, minha impugnação, tá? Esse é o nome técnico, bom? Que no linguajar das pessoas e nos livros de direito também acaba utilizando a expressão recurso administrativo. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu vou deixar bem claro, que quando os livros de direito administrativo falam em recurso administrativo, na verdade, eles estão querendo apresentar aos senhores todos os meios de impugnação que se um particular pode apresentar diante de um ato administrativo que ele quer questionar, tá? O meio de defesa dele, o meio que ele vai impugnar, né? Então, ele acaba chamando isso de recurso administrativo. Mas, assim, é o gênero, tá, senhores? É o gênero, é a nomenclatura gênero. Porque dentro dessa nomenclatura gênero, a depender do que você quer combater, a depender do objeto do ato administrativo, o nome desse recurso, entre aspas, é diferente. Às vezes é uma representação, às vezes é um recurso mesmo, às vezes é uma revisão, às vezes é um pedido de reconsideração. Então, a depender do objeto do que trata o ato administrativo, o meio pelo qual você se insurge contra esse ato, ele tem um nomezinho específico diferente, tá? Mas, assim, no geral, todos esses nomezinhos diferentes, todos eles se encaixam, são colocados dentro do mesmo saco. É o saco do quê? De você se insurgir contra a prática de atos administrativos. E esse nome desse saco, quando ele é fechado, ele é etiquetado com o quê? Recursos administrativos. Eu não quero que vocês confundam essa expressão recurso administrativo com a designação técnica, a conceituação técnica de recurso lá do processo civil. Tudo bem? Então, assim, aqueles que também aqui, por exemplo, trabalham em escritório, que acompanha a licitação, faz assessoramento de licitação, né? A empresa ela foi inabilitada numa decisão, né? Ah, eu vou entrar com recurso. De fato, senhores, na legislação da licitação está escrito lá, você tem que apresentar o seu recurso, né? Mas aquilo lá não é um recurso em si, tecnicamente dizendo, né? Por que não é um recurso em si? Porque você dirige a tua impugnação contra a autoridade que te inabilitou, né? E ela ali, ela pode rever ou não o ato. Caso ela reveja o ato, o teu, entre aspas, recurso, ele não sobe. Então, que recurso é esse que não sobe para a instância superior? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na nomenclatura das coisas, não confundir a nomenclatura dos instrumentos processuais que são regidos pelo direito administrativo e não confundi-los com os instrumentos processuais do processo, seja ele civil ou penal. Tudo bem que ali é extremamente técnico. Bom, aqui na via administrativa as coisas às vezes se confundem muito e não existe assim, tanto formalismo quanto existe lá na via judicial. Tudo bem? Então, assim, quando a gente vai ingressar agora no nosso tema agora da aula de hoje, recursos administrativos, o que eu quero dizer com isso? Eu coloquei aí o conceito para vocês, né? São todos aqueles meios e instrumentos que estão previstos na lei e que podem ser utilizados pelas pessoas físicas ou jurídicas para provocar o reexame de um ato pela administração pública, tá? Então, assim, não significa que necessariamente, quando você utiliza um desses instrumentos para questionar um ato administrativo, que esse teu questionamento ele vai para uma instância superior. Não, às vezes não vai. Ele morre ali, onde você protocolizou ele morre ali, porque atenderam o teu pedido, então ele não sobe, né? Caso não atendam o teu pedido, aí sim você vai entrar com um recurso administrativo, e daí você vai levar aquele mérito para a instância, para reexame de uma instância superior. Aí sim a gente fala em recurso administrativo, tudo bem? Mas assim, mais uma vez, falamos pela 10ª vez, recurso administrativo dentro do direito administrativo é uma nomenclatura genérica, né? Que ali a gente encaixa várias espécies de meios impugnatórios a atos administrativos, tá? Tudo bem? E que não necessariamente vai levar o reexame desse ato administrativo para uma instância superior. Vocês compreendem isso? Tá? Então, recurso administrativo em sentido lato, né, em sentido genérico, né,
compreendem todos aqueles meios que estão previstos na legislação administrativa, que é esparsa, né, a gente já viu isso, para cada objeto do direito administrativo tem uma lei específica, ou várias leis específicas, e nessas leis é que estão previstos, né, ó, quando pratica esse ato, você entra com essa impugnação, quando se pratica esse ato, o instrumento é esse, tá? Então, são todos esses meios previstos na legislação administrativa que podem ser usados pelos particulares, pessoas físicas ou jurídicas, para questionar, para provocar a ação fiscalizatória e talvez corretiva da administração sobre um ato administrativo que já foi praticado. Tudo bem? Simples, né? Tá. Então, veja. Esse recurso administrativo, eu vou falar que esse meio de impugnação que você utiliza, que pode ter várias denominações, é assim, você não faz do jeito que você quer, tá, senhores? Não faz do jeito que você quer, né? Lá na via judicial, isso é extremamente formal, né? No processo civil, a provocação do Poder Judiciário se dá através de uma petição inicial, né? A petição inicial tem requisitos previstos no Código de Processo Civil. Se faltar um daqueles requisitos, o processo pode encerrar ali, ou o juiz dá uma chamada de atenção em você e manda você emendar a petição inicial, né? Então, assim, quando o juiz manda você emendar a petição inicial, no mínimo você fique vermelho, tá? Porque isso aí é um deslize de erro, assim, crasso, né? O juiz que manda emendar a petição inicial. Porra, você não sabe fazer uma petição inicial, né? Os requisitos estão ali nos incisos do artigo tal do CPC, e você nem isso consegue. Tenha santa paciência. Então, assim, o que eu quero, a denúncia, né, no processo penal, né, que a denúncia é o meio de provocação do Poder Judicial na esfera criminal, né? A denúncia, ela também tem uma série de requisitos formais previstos no CPP, né? As ações coletivas também têm que ter os requisitos da petição inicial e alguns requisitos que são previstos em leis específicas, né? Então, assim, no processo judicial, o meio que você utiliza para provocar a atuação do judiciário, ele é muito formal, ele é extremamente regrado, tá? Na via administrativa, esses meios impugnatórios, assim, não é tão, assim, formal quanto na via judicial, mas algumas coisas tem que obedecer. Então, por exemplo, é escrito. É escrito, senhores. Meio impugnatório é por escrito. Excepcionalmente é que a legislação administrativa admite uma impugnação via, por exemplo, oral. Isso acontece quando, excepcionalmente, assim, em ouvidorias. Como assim ouvidorias, professor? Você chega lá na Receita. Exemplo da Receita para vocês. Você chega lá na Receita para ser atendido. Alguma coisa acontece que você não é atendido. Tá? Eu já digo para vocês, tá? Existe uma razão para você não ser atendido na Receita. Existe uma razão técnica para você não ser atendido na Receita, tá bom? Por alguma razão você não é atendido. Você pode levar essa tua reclamação para a ouvidoria, que não é da Receita, é do Ministério da Economia, tá? Ali do lado dos elevadores, ali do prédio da Receita, na Marechal, tem um telefone ali. Tem um telefone e logo em cima dele tem um cartaz enorme, assim, escrito assim, ouvidoria. É só se tirar ele do gancho que uma pessoa vai atender. Não precisa discar nada. Tem uma pessoa ali que vai atender você. E você vai dizer, ó, tô aqui e tal, aconteceu isso, assim, o cara vai registrar a tua reclamação, vai instaurar um processo e vai mandar para alguém resolver. Então, veja, é uma reclamação que foi exposta na via oral, mas que foi reduzida a termo. Obrigatoriamente ela foi reduzida a termo. Então, mesmo que seja a manifestação via oral, ela é reduzida a escrito. Tá bom? Então, assim, as impugnações na via administrativa é por escrito. Tá bom? Se você quiser trabalhar na via administrativa com o processo administrativo, tudo por escrito. Tá? Você tem que registrar também, senhores, a descrição do que é que você se inconforma. Por que você não está conformado? O que aconteceu? Você tem que descrever o fato, né? Tem que dar detalhes, circunstâncias do fato, né? Dia, hora, quem que foi, no que consiste, você veio pedir o quê, não consegui, por que não deram, né? Você não precisa saber, assim, qual que foi o direito que foi violado. Se você souber, melhor. Do artigo tal, da lei tal, melhor. Né? Você já meio que
fecha o objeto da tua reclamação. Mas se você não quiser, não tem problema, basta você reclamar. Mas que você tem que registrar as razões do seu inconformismo, você tem que registrar obrigatoriamente. Tá? Senão a gente não tem como descobrir, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Chegou uma denúncia anônima, né? Esse é caso concreto, tá? Chegou uma denúncia anônima de que em um determinado órgão havia irregularidades no processo de contratação de locação de imóvel para o órgão público. Veio assim, o contrato de locação número tal tem irregularidades, ponto. Qual? O que a gente fez? Cata o processo de locação, analisa ele de cabo a rabo, de trás para frente, revira o negócio, todos os documentos, está tudo praticado de acordo com a lei. Assim, querido, eu não tenho bola de cristal. Você tem que me dizer no que consiste a irregularidade. Eu ainda fui lá analisar o processo para ver se havia alguma coisa, não encontrei nada. Qual é a resposta que eu vou dar para o teu inconformismo? Não encontrei nada. Então, assim, se você quiser, você que seja mais minucioso em descrever qual é a irregularidade. Não tem problema, fala de novo para mim que eu vou atrás. Mas você precisa me dizer, eu não tenho bola de cristal. Tá? E, evidentemente, né, senhores, esse inconformismo seu, que você registra por escrito, você o descreve, ele vai tramitar dentro da administração pública. Ele se inicia na administração pública, ele tramita dentro da administração pública, dentro da estrutura hierárquica da administração pública, ele se encerra dentro da administração pública. Chega um momento em que a tutela administrativa, que é dada pelo poder público, ela atinge um final. O que é esse final? Olha, daqui dessa minha decisão não cabe mais recurso. Então, na via administrativa, essa tua impugnação está resolvida. Se eu te atendi ou não te atendi, ela está resolvida na via administrativa. Se caso ainda você não concorde com ela, a via judicial está à tua disposição. Vocês entenderam? Tá? Bom, já que ele tramita na via administrativa, né, senhores? A gente tem que saber qual é a estrutura hierárquica da administração pública. E eu digo para vocês, né? A gente tem administração pública direta e indireta. A gente tem administração pública direta e indireta federal, estadual, distrital e municipal. A administração pública direta, tá? Ela é formada por órgãos, inúmeros órgãos. Eu vou dar um exemplo para vocês da administração pública federal, direta. A presidência da República está no topo, logo abaixo tem o quê? Os ministérios. São os primeiros órgãos, né? Os ministérios, os primeiros órgãos abaixo da presidência. São os ministérios. Acho que deve ter uns 20 hoje, eu já perdi a conta de quantos que tem, deve ter uns 20. Veja, cada um desses 20 ministérios tem a sua própria estrutura de órgãos hierárquicos. Cada um desses órgãos, ele pode receber impugnação administrativa. Aonde é que você vai protocolizar a tua impugnação? Da decisão que for dada, quem que é a autoridade superior que você vai apresentar um recurso? Desse acórdão do recurso, cabe mais um outro recurso? Se sim, para onde é que eu mando e direciono esse recurso? Então, veja, para você trabalhar na via administrativa, você tem que conhecer a estrutura do órgão onde você vai processar. Para saber aonde que você direciona as suas petições, com quem você fala. Porque no Poder Judiciário é relativamente simples, né? O Poder Judiciário é relativamente simples. Como é que você descobre quem é competente? É mais ou menos isso que eu estou falando, competência administrativa, né? Quem que é competente no Poder Judiciário? Bom, você tem 3 justiças especializadas. Militar, trabalhista e eleitoral. Né? Essas aí só julgam esse tipo de causa. O resto é justiça comum. A justiça comum ela pode ser federal e pode ser estadual. Justiça federal, competência está onde? Artigo 109 da Constituição. Se envolve bem, interesse ou serviço da União, é justiça federal. Tem algumas exceções. Se não é nenhum desses,
cai na onde? Justiça estadual. E daí a justiça estadual tem o quê? Justiça civil, justiça penal, vara ambiental, vara da fazenda pública, vara de família, vara não sei do que, blá, 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 blá. Justiça federal também tem, vara de previdência, vara civil, vara ambiental, vara, também tem as suas divisões. Mas é mais fácil, entendeu? Você já sabe onde você tem que ir. Agora, na via administrativa, é complicado. Né? Chega o teu cliente lá, assim, ó, estou participando de uma licitação aqui, eu fui inabilitado. Ele chega e apresenta para você. Às vezes ele mostra a decisão lá, só tem o nome do servidor e o cargo dele. Você não sabe de onde é que faz parte dessa criatura. Meu Deus, de onde que vem isso? Às vezes o cara vem lá, apresenta para você, ó, lançaram um auto de infração aqui de IPTU contra mim. Meu Deus, qual foi o município, né? Eu tenho IPTU, Imposto Municipal. Eu tenho 5.500 municípios no Brasil. Qual é o município? E para eu defender o sujeito no caso desse, eu vou ter que catar a legislação desse município a respeito do IPTU. Para estudar o que eu vou fazer. Né? Como que eu vou defender se tem alguma ilegalidade? É assim, eu vou apresentar isso aonde? Na Receita é fácil, né? A Receita é fácil. Agora, vai na prefeitura de Curitiba aqui. Você vai questionar algum auto de infração, você leva aonde isso? Não faz nem ideia, nem eu faço ideia. Eu não conheço. Você vai aonde, né? Eu iria lá no site da prefeitura, da Secretaria de Fazenda lá, e ia ver mais ou menos como é que funciona a estrutura e ia me informar. É assim que funciona. Se você não sabe, vai atrás. Então, assim, se você vai lá botar na via administrativa, você tem que saber a competência administrativa e a estrutura desse órgão onde você está tramitando. Tá bom? E nem todo mundo tem essa habilidade, tá, senhores? Quem tem habilidade, ganha dinheiro. Bom, senhores, vamos passar para o próximo ponto da nossa aula de hoje. Fundamentos, né? Fundamentos do controle administrativo, né? Bom, o primeiro fundamento é o direito de petição, né? Direito constitucional de petição. Está previsto lá no artigo 5º, né? Inciso 34 da Constituição. Artigo 5º, inciso 34 da Constituição. Diz lá, né? Que a todos é assegurado, independente do pagamento de taxa, né? O que é assegurado a todos de forma gratuita? O direito de petição aos poderes públicos, né? Em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Né? Quando a Constituição fala assim, contra a ilegalidade ou abuso de poder, é uma redundância, né? Porque todo abuso de poder é uma ilegalidade. Tá? Então, assim, na defesa de direitos ou contra a ilegalidade, você tem o direito de peticionar perante o poder público, dizer, olha, praticou-se um ato aqui que viola o meu direito tal, ou viola o direito de terceiro, ou tem uma ilegalidade, foi praticado um ato ilegal, vocês publicaram um edital aqui e ele está em desacordo com a legislação. Você vai participar da licitação? Não, mas eu estou peticionando, eu tenho interesse nisso, e que os atos públicos sejam praticados de forma rígida. Então, o fundamento principal do controle administrativo da administração pública é o direito constitucional de petição, né? Que, evidentemente, tem que ser por escrito, você tem que manifestar o seu inconformismo e ele vai tramitar na via administrativa, tá? E esse direito de petição, senhores, ele é gratuito em regra, tá bom? Ele é gratuito, é diferente do Poder Judiciário. No Poder Judiciário, você vai ingressar com qualquer ação, tem custa processual, tem custa, né? Isso é taxa. Isso é tributo, tá, senhores? Isso é tributo. É a mesma natureza do imposto, é tributo. Não pergunta se você quer. Se você quer aquele serviço, você vai ter que pagar por ele. Né? Na via administrativa, não. A regra é que as petições de impugnação de atos administrativos elas sejam gratuitas. Por quê? A própria Constituição traz essa regra de imunidade tributária. Vocês vão ver lá em tributário. Vão mais para frente. Aqui é uma regra de imunidade tributária. Não se paga taxa para apresentar uma petição pública perante a administração pública. Bom, esse direito de petição, né, ele tem raízes lá na Idade Média, tá? Isso aí vem de muito tempo. Tá? Tem raízes lá na Idade Média, né? E ele serve para você deduzir as suas pretensões, né, a qualquer dos poderes do Estado, né, seja o poder executivo, legislativo ou judiciário. Porque a gente sabe, né, que qualquer um desses três poderes pratica funções administrativas. Só que compete ao executivo a sua função principal,
é a função administrativa. Os demais também praticam função administrativa, só que do ponto de vista secundário, porque as funções principais dos outros poderes é produzir leis e julgar. Tá? Mas no exercício das funções administrativas e que produzam lesões ou ameaças a direitos, né, eles podem ser questionados na via administrativa de qualquer desses poderes através do exercício do direito de petição, que é, em regra, gratuito. Tá bom, senhores? Bom, como eu disse para vocês, ele é gratuito. E por que ele é gratuito? É gratuito, viu? Não é gratuito. É gratuito. Fala. Por que é gratuito? Que não vem causar, que não é oneroso ao requerente, isso? Eu não perguntei o que é gratuito. Eu perguntei por que é gratuito. Ah, tá, entendi. Porque não precisa pagar. Ah, tá. E por que não precisa pagar? Porque... Ó, vai falar o seguinte, vai falando aí, vai pensando, me dá 5 segundos aqui que eu preciso tomar um pouco de água, porque eu tô com a garganta. Tranquilo. Vai falando ainda, eu tô te escutando, tá? Não, maravilha. Eu e o andar inteiro onde eu moro, tá? Pode falar. Tá. Por que é gratuito? Porque já, de alguma forma, já é pago, já é mantido pelo governo. Como, sei lá como o que, mas enfim, deve ser isso. Concordam comigo, colegas? Se manifestem. Não faça eu pagar esse mico sozinho. Anderson, será Oi. que não é gratuito porque está previsto na Constituição que seja gratuito, alguma coisa assim? Olha aí, ó, maravilha a colocação do amigo ali. É um direito constitucional? Quem falou isso, Emanuel? Emanuel, professor. Emanuel, tudo bem, você falou bem, mas você choveu no molhado, né? Por que é gratuito? É porque a Constituição fala que é gratuito. Mas tá, por que a Constituição fala que é gratuito? O Anderson foi bem. O Anderson puxou assim o fio. Só falta desenrolar. Para que todos tenham acesso? Hã? Para que todos tenham acesso? Não. Qualquer um possa ter acesso, não? Não. Porque o acesso ao Poder Judiciário também é universal, e mesmo assim se cobra. É porque a sua onerosidade é mantida pelo governo, pelos tributos pagos por nós. Você está puxando o fio. Nossa! Eu não quero pesquisar no Google aqui. Porque está incluso no imposto pago, professor? Não necessariamente. Não adianta procurar no Google, não vai ter no Google. Isso é coisa que só na faculdade se aplica. O Google não te ensina essas coisas. Senhores, pensa comigo. Você particular vai entrar com uma petição dizendo que a administração pública praticou um ato ilegal. E se você não... Quem é o réu, entre aspas, dessa tua petição? Fale. No caso, o governo ou a... Mais genérico, mais alto do que isso. o Estado ou o município? É o Estado. Uhum. O réu é o Estado, é a administração pública, o poder público. Ele que é o réu. Quem é que vai julgar o teu pedido? É o próprio Estado, né? É porque ele se autotutela, professor? Não porque ele se autotutela. É porque nesse caso não tem autotutela, porque você já provocou a atuação. Ele tem isenção tributária também? Não, simples. Veja, a mesma pessoa que é, entre aspas, réu, é a mesma pessoa que vai julgar. É essa mesma pessoa que abre o processo, que conduz o processo de ofício. Esse processo ele não tem 3 partes, autor, réu e juiz. Ele só tem 2 partes, o particular e a administração pública. Essa é a razão da gratuidade. Não existe interesse em cobrar por isso, porque é o próprio Estado que está fazendo coisa errada.
Não existe um terceiro envolvido. Eu estou dizendo que você, Estado, praticou um ato errado e eu quero que você corrija. Você mesmo. Você é que vai se julgar. Vocês compreendem? Muito bem. Então, em regra, ele é gratuito, tá, senhores? Tá? E na via administrativa, tem mais uma coisa que eu preciso dizer para vocês, né? Que envolve, é uma característica, né, dessas impugnações administrativas ou recursos administrativos, né? Eles se originam do direito de petição, eles são, em regra, gratuitos, tramitam na via administrativa e, nesse processo administrativo onde eles tramitam, obrigatoriamente tem que ser assegurado pela administração pública, porque ela é a responsável pela condução do processo, ela é a responsável por fazer esse processo andar de forma lógica, de acordo com a sequência de atos que está previsto numa lei específica, ela que é responsável por fazer esse processo andar de ofício, tá? Assim como o juiz é responsável pelo andamento do processo judicial, aqui no processo administrativo é o Estado, a administração pública que faz o processo andar. Né? Nesse processo, a administração pública ela tem que assegurar ao interessado os mesmos direitos e garantias processuais que estão previstos no artigo 5º da Constituição. Tá? Então, no processo administrativo, a administração pública tem que assegurar o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito à produção de provas, proibir a produção de provas ilícitas, tem que ter direito a duplo grau de jurisdição, né? Aquelas garantias processuais fundamentais também têm que ser observadas no processo administrativo. E quem é que tem o dever de assegurar o cumprimento dessas garantias? É a própria administração pública que conduz esse processo. Então, se você vai lá, apresenta uma impugnação dizendo que no dia tal fui na Receita Federal e o servidor fulano de tal me maltratou, isso, aquilo, outro, vai ser instaurado um processo dentro da Receita, é a administração pública que vai conduzir esse processo e eu vou dar direito de defesa para quem? Para esse servidor, que supostamente praticou um ilícito funcional. Vocês entenderam? Você não participa mais do processo, porque daí abre um processo disciplinar. O particular, ele só participa até um determinado ponto. Ele só traz a denúncia. Depois, quem tem a competência de conduzir todo esse processo é a administração, é a corregedoria. Aí só vai envolver a corregedoria e o servidor a quem se imputa a falta funcional. Bem? Então, assim, nesse processo tem que se obedecer, observar essas garantias processuais constitucionais, do devido processo legal. Essa garantia do devido processo legal, né, do Rule Process of Law, que nasce em 1215, né, Carta de João Sem Terra, né, que é aplicada no processo judicial, isso também é aplicado no processo administrativo. Vocês estão compreendendo? Tá. Bom, qual que é o objetivo, então, de um recurso administrativo? Né? Eu já falei, vocês já entenderam, né, para que serve um recurso administrativo. Né? Ele serve para a administração reexaminar, revisar um ato que ela praticou e que se imputa que esse ato aqui é ilegal. Esse é o objetivo de uma impugnação, de um recurso administrativo. Né? Então, o que você pretende num recurso? Né? Que esse ato que você diz que ele tem algum vício, né, que ele seja revisto, que ele seja reformado, que ele seja modificado de acordo com a legislação. Né? Aí se anula, se pratica outro, se revoga o ato, etc. E tal. Bom, a natureza jurídica, né, dos recursos administrativos. Como eu disse para vocês, né, recurso administrativo é uma expressão genérica que é o quê? Né? São meios de impugnação a ato administrativo. Qual que é a natureza jurídica do recurso administrativo? É um meio de impugnação. Tá? É um meio formal, né, de impugnação. Tá? Como é que se formaliza, né, o recurso administrativo? Bom, aqui, senhores, aqui a gente entra naquele panorama, né, de que isso depende
do ato que você vai questionar, né, do conteúdo do ato, em que órgão que você vai questionar. Porque daí você tem que procurar a legislação específica que trata desse ato que você quer questionar, e essa legislação específica é que ela vai dizer o que tem que conter a tua impugnação. Caso ela não diga, caso a legislação específica não diga, aí você usa a legislação geral, tá? E existe uma lei geral no Brasil, lei geral federal, que regula o processo administrativo em âmbito federal, tá? Apenas, tá? Que é a Lei 9784 de 99, tá bom? Lei 9784 de 99. Não tem ninguém anotando aí, né? É até o dia que vocês precisarem mesmo. Eu trabalhei muitos anos na área de licitação e contratos na Receita. Eu trabalhava bem nessa área, assim, do litigioso das licitações e dos contratos administrativos, né? Eu que analisava das defesas dos contratados, dos particulares, né? E, assim, como a Lei 8666 tem muito pouca disposição processual a respeito do processo administrativo, por exemplo, de aplicação e sanção, você se vale do quê? Na omissão da lei, na lacuna da Lei 8666, da Lei Geral do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784, né? E assim, se eu não fizesse, se eu não conduzisse os processos com base na Lei 8666 e aplicação complementar da 9784, os particulares, os licitantes contratados, nenhum deles jamais colocou numa defesa deles a Lei 9784. Jamais. E por que eu digo assim, jamais? Os processos administrativos, assim, em âmbito assim, de licitação, de contrato, essas coisas, tem uma grande chance de ter vício de processo, vício processual, de ilegalidade. E você só consegue descobrir onde é que tem um vício de legalidade se você souber a lei processual. E para você tramitar bem nessa área, você tem que conhecer de cabo a rabo a 9784. Porque ela é aplicada em peso no âmbito de licitação e contrato. Por quê? Porque a lei de licitação específica, ela não tem tanta norma. E ela é preenchida por essa norma, 9784. Então, assim, eu tomo esse cuidado, né? Eu sempre tomo esse cuidado. As coisas têm que ser feitas do jeito certo, né? Tem que ser do jeito correto, né? Mesmo que o sujeito não alegue aquilo, se eu vejo que tem um vício, eu mesmo. Autotutela. Lá não foi feito isso. Cansei de reformar decisão de autoridade inferior que aplicava a sanção sem direito, sem contraditório. Sem contraditório. Cansei. Ou dava prazo menor para se defender. Ou impedia a produção de prova que foi pedida pelo particular, que era importante para a instrução do processo. Não queria, porque eu não sei fazer a produção de prova, então eu indefiro. Cansei de anular a decisão punitiva, assim. Mas por quê? Porque era eu mesmo que alegava a autotutela. Porque se depender do particular, ele não sabe alegar, porque ele desconhece a via administrativa. Desconhece. E mesmo os advogados bons, senhores, mesmo os bons advogados não conhecem a fundo a tramitação de processo administrativo. Não conhecem. Porque eles vão só até a 97486. Os melindres, que às vezes está numa instrução normativa, que está numa portaria, isso eles não fazem ideia que existe. Nem ideia. Isso é, quem sabe, só a administração pública. Se você tiver conhecimento disso, você está anos-luz no mercado. E você pode defender melhor o interesse dos seus clientes. Tá? Então, veja, como é que você formaliza uma impugnação? Depende. Em que matéria administrativa que você vai impugnar? É o que? A desapropriação? Licitação? Exercício de poder de polícia? É o quê? É um auto de infração tributária? É um auto de infração de trânsito? É um auto de infração da vigilância sanitária?
É o quê? Depende. Vai na legislação específica que ela vai te dizer como é que você constrói a tua impugnação, aonde é que você apresenta a tua impugnação. Se ela não disser, você se socorre da lei geral. Ok? Então, assim, por conta do direito administrativo, ele ser informado por legislação esparsa, não existe um código de direito administrativo, infelizmente é assim que a gente resolve as coisas, tá bom? A forma, né, da impugnação, você não precisa de advogado, tá bom? Não precisa de advogado para se defender na via administrativa. Você mesmo pode se defender, tá? Não tem problema nenhum, mas você tem que fazer isso por escrito, você tem que descrever o fato da maneira mais minuciosa possível, com circunstâncias de tempo, circunstâncias de modo, o porquê, o como que foi praticado, descrever o fato, né, para que a autoridade saiba o que está acontecendo, né? Você tem que apontar claramente qual é a conduta administrativa que está sendo apontada, né, que está sendo inquinada de vício. Tá bom? Bom, senhores, agora, então assim, eu não tenho muito mais o que dizer a respeito disso. Porque se eu quiser falar mais coisa, eu vou ter que catar legislação por legislação para dizer, ó, quando é um auto de infração disso, tem que ter isso, isso aqui, se é um auto de infração não sei o que lá, isso aqui. Tá? Eu só falo assim, bom, agora, desses recursos administrativos que você pode apresentar, que estão previstos aí na legislação administrativa, nós temos alguns, que eu posso nominar aqui possíveis. São eles, né, a representação, a reclamação administrativa, o pedido de reconsideração, o recurso hierárquico e a revisão. Bom, esses são os mais comumente utilizados aí na via administrativa, né? A representação, né? A representação está prevista na lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade. Bom, se é lei de abuso de autoridade, né? Então, em casos de abuso de autoridade, qual é o meio que você utiliza para apontar uma conduta abusiva de uma autoridade perante a administração pública? Você utiliza uma representação. Então, aí o vocabulário, o linguajar popular, ele está correto, né? Quando chega uma autoridade e pratica algum ato que é contra você, que você vê que é claramente legal, o que geralmente as pessoas falam? Eu vou te representar. Eu vou te representar. Você fala para a autoridade, para a polícia, para qualquer um, qualquer servidor público. O que é representar? Você vai lá apresentar um escrito, que se chama representação, contra aquela autoridade, porque no dia tal, horário tal, ela fez isso, aquilo outro, e isso constitui abuso de direito. Tá bom? Então, a representação é isso. Está prevista na lei de abuso de autoridade, tá? Que é uma lei agora de 2019, tá, senhores? Uma lei de 2019. A nossa antiga lei de abuso de autoridade era do período militar, lá do ano de 1965, tá? Então, veja, uma lei produzida no regime militar, 1965, no auge do regime militar, né? Ainda não era nem o auge, né? O auge foi em 69, né? O momento pior mesmo da ditadura no Brasil foi em 69. Quadro institucional número 5, né? Que ali realmente foram cassados e suspensos, né, direitos políticos, habeas corpus, etc., né, garantias fundamentais, fechou-se o Congresso Nacional, os poderes vieram para dentro do Poder Executivo, né, etc. e tal. Então, é uma lei que foi produzida nesse ambiente. Agora, pergunto a vocês, uma lei cujo objetivo é tutelar o abuso de autoridade, a autoridade que é produzida no regime militar, você acha que ela realmente protege a população do abuso de autoridade? Só digo uma coisa para os senhores. Vai no Google depois da aula e digita lá, Lei de Abuso de Autoridade de 1965. Aí você lê o tamanho das penas que estão previstas ali nas condutas que constituem abuso de autoridade. É de rir. É de rir. Por quê? Era apenas assim, de 6 meses a 8 meses. É tudo assim. É tudo assim. Condutas que são extremamente graves com penas ínfimas. Né? Bom, essa lei já não existe mais, ela foi revogada, tem uma nova lei de abuso de autoridade que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2019, tá bom? Um outro meio de impugnar
na via administrativa chama-se reclamação administrativa, né? Essa aqui ela está prevista no decreto de 1932. Nossa, 1932, né? 1932, quem era o presidente aqui era Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, que deu o golpe, né? O gaúcho Getúlio Vargas, decreto 20.910 de 1932, tá? E assim, essa reclamação administrativa que está prevista nesse decreto, ela tem uma aplicação assim ampla, tá, senhores? Mais ampla em que sentido? Quando você quer discutir dívidas passivas da União, dívidas passivas da União, bem como também qualquer direito ou ação que envolva o interesse da fazenda, das fazendas estadual, municipal, ou estadual, tá? Então, ele tem essa aplicação genérica, mas dentro desse contexto de dívidas da União e interesses da fazenda. Bom, ainda falando de reclamação administrativa, tenho que dizer aqui para vocês que com a Constituição de 88, né, foi inserido em 2006, né, não, 2004, emenda constitucional, inseriu lá a súmula vinculante, né, vocês sabem que é a súmula vinculante, né? Sabe o que é a súmula vinculante? Bom, tem gente dizendo sim, tá. Então, contra a decisão judicial ou administrativa que contrarie disposição de súmula vinculante, as pessoas podem ingressar com reclamação administrativa. Tá? Reclamação administrativa. Então, quando a gente fala em reclamação administrativa, também hoje a gente tem essa aplicabilidade para ela, né? Quando existe, ou se quer questionar uma decisão administrativa que contraria a disposição de súmula vinculante do STF. Bom, uma outra reclamação administrativa que existe, senhores, é o pedido de reconsideração. O que é pedido de reconsideração? Veja, pedido de reconsideração, você utiliza, se emprega ele quando? Quando a tutela administrativa que já lhe foi entregue, você já apresentou uma impugnação, tá? Alguém da administração já analisou a tua impugnação e deu uma decisão. Imagina que essa decisão administrativa não atendeu totalmente ou parcialmente o teu interesse. Né? Não atendeu. Você pode pedir para essa autoridade administrativa dirigir uma nova petição para essa autoridade administrativa que deu essa decisão, que ela reconsidere a sua decisão. Tá? Qual que é o nome dessa impugnação que se apresenta? Chama pedido de reconsideração. Tá? Então, veja, no pedido de reconsideração, você pede para a própria autoridade que deu a decisão para que ela reconsidere e reexamine a decisão que ela mesma deu. Tá? Por que eu estou enfatizando isso? Porque o próximo meio de impugnação que eu vou mostrar para vocês é o recurso administrativo, que na verdade chama recurso hierárquico. Recurso hierárquico. O que é o recurso hierárquico? O recurso hierárquico é assim, você primeiro ingressa com uma impugnação contra um ato administrativo, ele vai para uma determinada autoridade dentro da administração pública que vai analisar a tua impugnação e vai dar uma decisão. Imagina que, vamos supor que essa decisão, ela não atende aquilo que você pediu. Tá? Você pode recorrer dessa decisão administrativa. O que significa recorrer? Você pode interpor um recurso hierárquico. E quando você interpõe recurso, que aqui o nome é recurso hierárquico, mas bastava que chamasse recurso, que já serve para a mesma finalidade. Se você interpõe recurso, o que significa? Você quer que essa decisão que você está recorrendo, essa decisão seja reexaminada por uma autoridade superior àquela autoridade que deu a decisão. Tá? Isso é recurso, senhores. Isso é recurso, da natureza de recurso, como eu já disse para vocês na aula de hoje. Qual que é a diferença do recurso, ou recurso hierárquico, para o pedido de reconsideração? Pedido de reconsideração, você pede para a própria autoridade que deu a decisão para ela reformular, reexaminar a decisão dela. Recurso, senhores, você pede para alguém que é superior à autoridade que deu a decisão para que essa autoridade superior hierárquico, reexamine a decisão. Vocês entenderam? Tá. Bom, senhores,
O recurso, o pedido de reconsideração, ele só tem cabimento quando a lei específica, né, a lei que você está trabalhando, tem a previsão de pedido de reconsideração. Se você lê toda a lei que você está labutando ali, né, para o teu cliente, você leu a lei e não tem nenhuma previsão de pedido de reconsideração, é porque nesse processo administrativo não se admite pedido de reconsideração. Tá? A mesma coisa recurso. Tá? Se você está lendo a lei lá e dali não tem previsão nenhuma de recurso, é porque não cabe recurso. Né? Isso vai ser muito difícil se encontrar, tá? Porque o duplo grau de jurisdição, inclusive administrativa, ele é mandamento constitucional. Tá? Então, toda decisão, ela é passível de recurso, de ser reexaminada por uma autoridade superior. Tá? Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão pode falar. Hein? Viu, professor? Esse pedido de reconsideração, se a pessoa que entrou com ele não entrar de acordo, ele pode virar um processo judicial ou não? Boa pergunta, Denise. Qualquer decisão que é dada em processo administrativo, ela pode ser questionada na via judicial. Eu entrei com uma impugnação, não deram o que eu quis, vai na justiça. Entrei com pedido de reconsideração, o cara não reconsiderou, vai na justiça. Entrei com recurso hierárquico, não deu certo, vou na justiça. Entrei com uma representação, disseram que o cara não fez nada, vai no Ministério Público, vai não sei aonde, que cai na justiça. Tá bom? Bom, senhores, e por fim nós temos a revisão, tá? Que também é uma espécie de recurso administrativo e tem uma aplicação assim bem restrita. Quando é que você usa a revisão? É só para servidor público. É só servidor público que usa a revisão. Nossa, professor, tem um meio de defesa que é só para servidor, né? Nossa, que galera chique, né? Chique é que você não sabe o que é ser servidor público, né? Passa uma semana lá onde eu trabalho, que você vai dar graças a Deus por trabalho que você tem. O que é revisão? O servidor público, senhores, quando pratica falta funcional, quando faz coisa errada no serviço, abre-se um processo, né? Começa assim, primeiro uma sindicância e depois produz algumas provas, se tiver coisa robusta de materialidade, aí abre um processo que se chama processo administrativo disciplinar, que vai apurar realmente o que aquele servidor fez e se ele praticou alguma coisa errada, vai aplicar uma sanção nesse servidor, né? Pode ser uma advertência, uma multa, suspensão e até mesmo a demissão do servidor, né? Veja, demissão no serviço público, ela tem caráter de sanção, é uma sanção, tá? É pena, tá? Demissão na via privada, na atividade privada, não tem esse caráter, né? Eu fui demitido do meu serviço, né? Você pode ser demitido com ou sem justa causa, né? Você foi demitido com justa causa porque você fez coisa errada. Agora, você pode ser demitido sem justa causa. Eu não fiz nada. Meu cara me demitiu. Ele pode fazer isso? Pode. Não, só preciso te indenizar. Tá? Agora, no serviço público, a palavra demissão, ela só tem esse caráter. É caráter de pena. Não tem outro sentido. E quando aplica a sanção no servidor, né? Esse processo administrativo, ele transita em julgado, não cabe mais recurso, né? E imagina que durante um tempo, o servidor vai lá e descobre um fato superveniente que acaba absolvendo ele, que ele não tinha conhecimento no momento do processo, ou um fato que vai amenizar a punição que já lhe foi aplicada, né? Então, ele pode levar ao conhecimento, ele pode levar esse fato superveniente ao conhecimento da administração pública através de um recurso administrativo, que se chama revisão. Ele vai pedir a revisão do processo disciplinar dele. Então, assim, quem tem direito à revisão é só o servidor público, tá? E ela tem aplicação nesse contexto específico de processo disciplinar que envolve o servidor, tá bom? Tudo bem? Muito bem, então, senhores. A revisão está prevista lá na Lei 8.112, tá bom? Que é o Estatuto do Servidor Público Federal Civil. Os recursos, agora vamos falar sobre recursos, tá? Recursos. Recurso hierárquico, aquele que vai para cima, assim, sabe? Vai para a instância superior. Os recursos, eles produzem alguns efeitos, né? Lá na via judicial, vocês estudam isso lá em processo civil. Vou falar sobre os efeitos aqui no processo administrativo.
O recurso, quais são os efeitos que um recurso administrativo produz? Bom, um efeito ele sempre produz. Todo recurso hierárquico ele produz esse efeito, que é o efeito devolutivo. Todo recurso administrativo tem esse efeito. O que é efeito devolutivo? Ele devolve para a instância superior, ele leva para a instância superior a análise da decisão, de toda a decisão que está sendo, que foi analisada na instância inferior. Tá? Todo recurso hierárquico, ele tem esse efeito devolutivo. Então, quando você entra com uma impugnação, a autoridade ali na primeira instância administrativa dá uma decisão, você não concorda com ela, você entra com recurso hierárquico, se tiver previsão na lei específica. Esse recurso hierárquico, ele vai ser analisado por quem? Pela instância superior. Essa instância superior vai poder analisar todo o processo que tramitou ali na primeira instância administrativa. Isso por quê? Isso é um efeito dos recursos, efeito devolutivo. Tá? Agora, existe um segundo efeito que nem sempre acontece nos recursos, está presente nos recursos administrativos, que é o efeito suspensivo. Tá? Efeito suspensivo, a regra é que recurso administrativo não o tem. A regra é que recurso administrativo não tem efeito suspensivo. Bom, não tem. Então, assim, se você está lendo a legislação lá, e você vê lá que tem a previsão de recurso, se a lei tiver escrito esse recurso tem efeito suspensivo, é porque esse recurso tem efeito suspensivo. Agora, se você leu ali a parte de recursos e não falou nada de efeito suspensivo, nada, você não achou nada, ele não tem efeito suspensivo. E a regra é essa, que os recursos administrativos não têm um efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo, senhores? Quando você interpõe o recurso, aquela decisão que você está combatendo, ela não produz efeitos. O recurso suspende a produção de efeitos da decisão que você está questionando. Bom? Tudo bem? Existem algumas legislações, né, que permitem que, mesmo que não tenha previsão expressa do efeito suspensivo, né, que, mediante razões assim, de urgência, de perigo em mora, assim, desde que demonstrado pelo particular, né, esse efeito suspensivo ele seja concedido de ofício pela autoridade. Então, é possível a concessão de ofício de efeito suspensivo, mas, assim, em hipóteses remotíssimas, tá? E desde que esteja previsto, assim, situações de urgência, tá bom? Ou situações, assim, de dano irreversível. Tem que fazer aquela decisão parar, não produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, porque aqui existe uma plausibilidade do direito alegado, né? Então é bom não, espera, vamos ter certeza, tem certeza, aí sim volta a produzir efeito, tá bom? Tudo bem? Bom, senhores, ainda falando de recurso, né? Vamos falar um pouquinho sobre reformatio impejus. Reformatio impejus. Uma expressão em latim, né, que você estuda ela, a primeira vez que você escuta isso é lá no processo penal, né? Existe um princípio no processo penal, né, que é a proibição, né, da reformatio impejus. A sentença, né, o tribunal, em apelação, a sentença condenatória, o tribunal não pode reformar para pior, né, se já transitou em julgado para acusação, o prazo recursal. Se a sentença já transitou em julgado para acusação, o tribunal que vai julgar a apelação não pode piorar a situação do réu, não pode reformar para pior. Bom, está previsto lá no artigo 617 do Código de Processo Penal. A pergunta é, se em recurso administrativo também se aplica a proibição da reformatio impejus. Bom, senhores, até que sobreviesse uma disposição de lei específica sobre esse tema, né, a doutrina se debruçou nisso e tinha muita divergência. Bom, a Lei do Processo Administrativo Federal, 9784, lá no artigo 64, ela resolveu isso daí, tá? Ela resolveu lá no artigo 64. Ela admite, sim, a reformatio impejus. Então, em grau de recurso administrativo, você pode piorar a situação daquele que ingressou com a impugnação. Pode piorar, sim, né? Mas não pode piorar de qualquer forma, tem uma atenuação, né? Se, no julgamento desse recurso, a administração
notar, detectar, eu vou reformar isso daqui, aquela decisão, só que eu vou reformar para pior. Antes de eu dar a decisão, eu tenho que intimar o interessado para que ele se manifeste. Só depois da manifestação dele, é que daí sim eu posso dar a decisão, inclusive reformando para pior a decisão. Tudo bem? Então, em âmbito administrativo, os recursos administrativos você pode reformar para pior, para tornar pior a situação do recorrente, mas antes de tomar a decisão, você tem que intimar o sujeito para que ele se manifeste previamente. Tá bom? Bom, senhores, assim como na via administrativa, né, existe aquele negócio de prescrição, na via judicial tem a prescrição, né, a prescrição tem um fundamento, que é a segurança jurídica. As pessoas não podem ficar vivendo à espera de ações judiciais que possam ser intentadas contra elas. Então, existe um prazo para que você provoque o judiciário, para que o judiciário te dê uma tutela ou alguma coisa assim. Também assim acontece na via administrativa. Existe um prazo para você provocar a administração pública e dizer, ó, aqui foi praticado um ato ilegal e você tem que rever. Então, existe um prazo prescricional na via administrativa, tá bom? E daí, assim, né, senhores, a depender do objeto que você está tratando, tem um prazo prescricional distinto, tá? Então, na Lei 984, que é a Lei Geral do Processo Administrativo Federal, então, assim, é o prazo geral prescricional. Você observa ele, caso uma lei específica não dispõe o contrário. Tá? Então, a Lei Geral do Processo Administrativo diz lá, no artigo 59, que é de 5 anos, né? É o prazo para você anular atos administrativos. Anular é porque o ato é ilegal, né? Você tem 5 anos, contados da data em que o ato foi praticado, né? Você tem 5 anos para anular o ato administrativo. Esse é o prazo prescricional. Esse é o prazo prescricional. A revisão, né, que é aquele que é só de servidor público, também, o prazo prescricional também é de 5 anos. Tudo bem? Ok? Bom, como eu tinha falado no nosso último ponto, eu já tinha meio que falado isso no começo da aula, né? Coisa julgada administrativa, né? Bom, você entra com a impugnação, instaura um processo administrativo, ele vai correr dentro da administração pública, vai percorrer a estrutura hierárquica da administração pública. Então, você entra com a impugnação, alguém vai dar uma decisão, contra essa decisão você pode interpor um recurso, se tiver previsto na legislação específica. Dessa decisão recursal, se tiver legislação específica, previsão específica, você pode interpor um novo recurso. Vai chegar um momento que não vai mais caber recurso na via administrativa. Quando não couber mais recurso na via administrativa, essa decisão administrativa que está sendo questionada, ela vai se tornar imutável na via administrativa. Na via administrativa não dá mais para você questionar. Então, o que isso significa? Que fez coisa julgada administrativa. Vocês entenderam? Tá. Só que aí é o seguinte, né? Como no Brasil, o nosso sistema de jurisdição, de dizer o direito, né? De resolver os conflitos, ele é único, ele compete ao Poder Judiciário. Então, falar em coisa julgada administrativa, a gente tem que colocar isso entre aspas, né? Porque toda decisão administrativa, ainda que transitada em julgado, pode ser questionada e desconstituída do Poder Judiciário com ação própria. Vocês entenderam? Então, assim, a gente ensina o que é coisa julgada administrativa, mas depois fala assim, existe, mas não existe. Existe no sentido de que chega um momento que o processo administrativo acaba, porque não tem mais recurso administrativo. Não tem mais para onde você se socorrer na via administrativa. Acabou. Então, aquela decisão ali, na via administrativa, ela fez coisa julgada. Ela é imutável só na via administrativa. Mas você pode questionar ela no Poder Judiciário, e o Judiciário pode desconstituir ela por completo, sem problema nenhum. Tudo bem? Entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Tá, então, eu vou fazer chamada. Então. Aletheia. Aletheia. Ela está ali tentando Aqui falar. caiu,
meu negócio. Desculpa, Tá presente. bom, Aleté. Anderson, Presente. Ana Luísa, Ana, Presente. Emanuel, Presente, professor. Fernando, Gregory, Presente. Jefferson, Presente, professor. Caione, Presente. Kathleen, Presente. Larissa, Presente. Lavínia, Presente. Leonardo Dias, Presente, professor. Leonardo Rodrigues, Presente, professor. Leontina, Presente. Letícia, Presente, professor. Luiz Henrique, Presente. Marcos, Presente. Nathalie, Presente. Nayeli, Fabi, Presente. Vanessa, Verônica, Presente. Vinícius, Presente, professor. Yuri, Presente, professor. ok. Não temos dúvidas, então? Tá bom, senhores. Muito obrigado pela atenção e educação que me escutam, como sempre. Espero que vocês tenham gostado da aula, que eles tenham lhe servido para algo, tá? A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Muito boa, como sempre. Obrigado mesmo. Obrigado.